o texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos. É um texto que já foi usado por muitos pregadores, por muitos escritores. É um texto que já foi usado por muitos compositores. Até quando a gente não era nem crente, a gente já ouviu falar dessa história aqui. Porque, de fato, é uma história bem conhecida. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E Deus fala conosco conforme a necessidade de nós ouvirmos. Olha só, para mim entrar nesse contexto histórico, eu quero voltar um pouquinho no tempo. A Bíblia Sagrada diz que Elias aparece e ele libera uma palavra que o céu se feche. Nós costumamos pregar que Deus vai abrir, que as portas vão abrir, que Deus abre até porta onde não tem parede, janela onde não tem parede. Nós costumamos pregar, só que quando nós olhamos a apresentação do nosso Deus, a igreja de Filadélfia, ele vai dizer que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Glória a Deus por isso. Só que essa chave só não abre, ela também fecha. Na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que fechou-se a porta. A Bíblia Sagrada diz que Deus fechou a porta da arca e enviou o dilúvio. Então, Deus que abre também fecha. Agora, por que Deus fecha? Deus trabalha abrindo e Deus trabalha fechando. Nessa ocasião em que Elias aparece e diz: se não, segundo minha palavra, não haverá chuva nem orvalho pelos próximos anos. Elias libera uma palavra que o céu vai se fechar e só vai abrir quando ouvirem a voz dele de novo. E não é porque Elias tinha algum poder para abrir ou fechar o céu. Elias está dizendo: enquanto Deus não me trouxer aqui de novo para profetizar que vai voltar a chover, não vai chover. Agora, por que Deus fechou? Quando nós lemos a história, quando Salomão termina de construir o templo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 13, a Bíblia diz: e se eu fechar o céu, o Deus que abre céu, também fecha céu. E nesta ocasião, quem eram os reis da época? Acabe e Jezabel. Como é o sacerdote? É o povo. Jezabel era sacerdotisa de Baal. O povo estava corrompido, profanando, totalmente voltado a ídolos, a idolatria, a toda sorte de pecados. Elias podia muito bem chegar e, o céu vai se abrir, vocês vão ver uma manifestação da glória, aí vocês se convertam. Ele podia fazer isso, podia, mas Deus não tem interesse em abrir o céu e manifestar a sua glória para uma geração em pecado. Ele fecha a porta, ele trava as coisas. Glória. Aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, então ele ouve do céu, aí ele abre, glória. Aí a coisa muda, aí a história muda. Quando Elias volta, ele reúne os profetas de Baal, e a Bíblia diz que o céu se abre, cai fogo do céu e consome o holocausto. Por quê? Porque o povo decide que só o Senhor é Deus. Quer ver Deus abrir porta, quer ver Deus abrir céu, quer ver Deus abrir janela, faça um concerto com Ele, aleluia, clame por Ele, faça dele o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, o Senhor da sua história, o Senhor dos seus passos, o Senhor da sua trajetória. Então o céu se abrirá, aleluia. Então o que acontece? Elias tem um ministério dificultoso, porque quem prega espinhos primeiro não pode andar descalço. Quando você vê alguém que não prega espinhos,
geralmente está descalço, ou foi chamado para pregar uma palavra mais amorosa, mais edificadora, mais consoladora, porque nós vamos ver que nos mesmos dias, Abacuque clama a Deus por juízo e Jeremias clama a Deus por misericórdia. A igreja sempre vai ter o profeta da misericórdia e o profeta do juízo. Aleluia, porque se a gente viesse para a igreja e só peia, só taca, aleluia, ninguém ia suportar ficar. Já pensou, todo culto que a gente viesse, era só surra nos lombos? Tem dia que de fato, a gente está precisando apanhar de pau de quina mesmo. Aleluia, ouvir uma mensagem que faça a gente se arrepender e voltar aos princípios. Mas tem dia que se Deus não vier com bálsamo, a gente não suporta. É por isso que ambos profetas são necessários. Dias difíceis vieram no ministério de Elias, a ponto que ele pediu a Deus em seu ânimo máximo a morte. Você acha que é um privilégio só meu e seu de um dia falar para Jesus: ô Jesus, me arranca desse vale ou me leva? Quem nunca falou isso? Aleluia. Ah, pregador, nunca passou uma prova a esse ponto. Vai chegar. E o que eu faço? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Porque se todos os dias fossem bons, era bom demais, mas não é. Tem dia que a gente está num manto, que se a gente topar com o inferno inteiro, a gente põe ele para recuar. Mas tem dia que a gente está tão fraco, que nem nós mesmos nós conseguimos vencer. Mas ele vem e nos fortalece, ele vem e nos ajuda, ele vem e cuida de nós. Então Elias passa momentos difíceis, mas nenhum momento difícil dura para sempre. Você vai ver que depois da tempestade houve grande bonança. Depois de todo vale tem montanha, né? Depois de toda prova vem a vitória. Então permaneça firme, não abandone o barco, não pule do barco, vai dar certo. Uma hora o cativeiro vai mudar, eu creio, e receba isso como palavra profética. As coisas melhoraram. Aí Deus brada dos altos céus. Elias unge Eliseu profeta no seu lugar. E Jeú, rei. E Elias vai. Eu imagino que se Deus falasse isso para Elias, no dia que ele pediu a morte, vai lá e unge Eliseu, profeta no seu lugar, Elias ia olhar para o céu e ia dizer: graças a Deus, Pai. Obrigado. Mas não, já tinha melhorado as coisas. E Deus é incrível. O pastor pega a congregação sem ninguém. Só ele e a esposa dele, quando tem filhos cultuando, e olha lá. E é uma peleja, dirige diversos cultos sozinho. Trabalha, dá duro, é perseguido, caluniado, chora, geme. Aí Deus decide abençoar, a congregação enche, lota, Deus dá o lote, constrói a igreja grandona, Deus vai. Chegou a hora de ser transferido. Mas espera aí, Deus. Eu sofri tanto aqui, agora que está melhorando. Vai entender Deus, né? Quando as coisas melhoram, só que Deus tinha algo melhor para Elias. Vai lá e unge Eliseu, profeta, em seu lugar. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai lá, sem questionar Deus, e unge Eliseu, profeta, em seu lugar. Só que Eliseu não assume o posto depois da unção. Davi é ungido e volta para o pasto. Saulo, próprio Cristo, prega para ele. Ananias impõe as mãos, as escamas caem, ele é cheio do Espírito Santo. Na primeira mensagem dele, ele é perseguido e tem que fugir descendo por um cesto os muros de Jerusalém. E 14 anos depois ele começa a pregar. Eu ando preocupado, porque tem uma geração que não quer esperar o tempo de Deus. É uns crentes que aceitam Jesus hoje, amanhã quer ser diácono, depois da manhã presbítero, depois da manhã evangelista, e semana que vem pastor, e se o pastor não ungir ele rebelia e abre o próprio ministério. É uma geração imediatista, que não espera o tempo de Deus, e nós precisamos esperar o tempo de Deus. Eliseu agora vai caminhar com Elias, para aprender com Elias, e ele vai aprendendo, até que chega o dia que Elias olha para Eliseu e diz: Eliseu,
tu está sabendo que hoje o Senhor me tomará sobre a tua cabeça. Então fica aqui que eu vou lá. Eliseu olhou e disse: vive o Senhor que eu não arredo o pé de perto de ti. Os últimos momentos meus contigo, os últimos momentos de eu aprender contigo. Enquanto eu puder aprender contigo, eu vou estar na tua cola. Não te largo, aí anda para lá, vai para Gilgal, vai para Siquém, vai para lá, para cá. Aí chega de frente o Jordão. Na hora de atravessar o Jordão, Elias olha e diz: Eliseu, eu vou atravessar o Jordão, agora o Senhor vai me tomar sobre tua cabeça, fica aí. Eliseu olhou e disse: vive o Senhor que eu não arredo o pé de ti. E Eliseu fez certo, viu? Grudou no seu líder. Ô glória, quem gruda no líder não perde. Aí ele atravessa para o outro lado. Quando chega lá, Elias olha para ele e diz: olha, me pede o que tu quiseres, e lhe será concedido. Ele olha assim para Elias. Imagino que os olhos dele brilham ao ver o seu líder, ao ver um profeta que foi muito usado por Deus, né? Alguém que lhe passava assim uma admiração, alguém que ele se espelhava. Ele olha e diz: olha, tu é usado por Deus bastante, mas eu quero o dobro do que está em ti. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Aí Elias olha e diz: dura coisa tu pediste. Eu imagino Elias pensando: será que esse moço tem essa visão toda de querer uma porção dobrada do Espírito que está em mim? Vou tirar a prova disso agora. Se tu tem essa visão toda, tu vai ver o que acontecerá aqui. Se tu não vê o que acontecerá aqui, tu não vai receber. Mas se tu vê, tu vai receber. Aí, daqui a pouco, Deus entra em ação, arrebata Elias, e Eliseu declara: eu vejo cavalos e cavaleiros de fogo. Oh glória! Duas coisas vão cair de Elias na hora que ele é arrebatado: a roupa e a capa. Não basta ter porção dobrada, não basta ter unção, não basta ter graça, não basta pregar bem, não basta ter uma ótima oratória, não basta, aleluia, ter visão, revelação profunda. Tem que ter discernimento também, para não fazer a obra de Deus relaxadamente. Aleluia. Tem gente que prega demais, mas não tem discernimento, canta demais, mas não tem discernimento, não tem postura. Aleluia, louvado seja Deus na presença de Deus. E a primeira coisa que Eliseu mostra é que ele tem discernimento. Por quê? Porque ele pega a roupa e rasga, pega a capa e dobra. Ou seja, ele discerniu. Por quê? Lembra quando Saul rasga a roupa diante de Samuel? Samuel olha e diz: o reino é rasgado de ti e dado a outro. Lembra quando o profeta Aías rasga a roupa em 12 pedaços e dá 10 a Jeroboão e diz: 10 tribos serão entregues a ti? Ou seja, quando ele rasga a roupa, ele está fazendo um ato profético. Ou seja, o ministério de Elias é passado para ele agora. Quando ele dobra a capa, ele está reverenciando a unção. Aí ele pega a capa dobrada e agora ele tem que atravessar o Jordão de novo. Ele toca no Jordão e ele diz: aonde está o Senhor Deus de Elias? Ele já estava com a porção dobrada, ele já era o sucessor de Elias, ele já era ungido no lugar de Elias, mas na primeira oportunidade ele lembra de quem veio antes. O problema desses modernos é desrespeitar a história dos outros, é querer apagar a história de quem escreveu com lágrima, de quem escreveu com joelho. Eu quero morrer quando eu vejo esses playboyzinhos gospel abrir a boca e dizer: os nossos pais na fé eram quadradões demais, eram religiosos demais, eram analfabetos bíblicos, eram ignorantes. Eu olho e falo: lave a boca para falar dos nossos pais na fé. Eles podiam até não ter um conhecimento absurdo, eles podiam até não ter uma boa linguagem, chamavam Jesus de Jesus e Deus de Deus, mas quando eles falavam Jesus e Jesus vinha, quando eles falavam Deus, o Deus vinha. Aleluia, irmão, não dá para escrever história sem respeitar a história dos outros. Ninguém pode remover os marcos antigos.
Você pode até não concordar, mas não remova. Você pode até não aceitar, mas não remova, porque nós só estamos aqui por causa deles. Oh glória. A nossa geração quer desviar por fofoca. A nossa geração quer desviar por disse-me-disse. A nossa geração quer desviar porque não gostou da palavra do pastor. A nossa geração quer desviar porque não gostou da esposa do pastor. Mas nossos pais na fé levaram pedradas. Nossos pais na fé foram perseguidos. Nossos pais na fé foram presos. Nossos pais na fé foram expostos ao ridículo para a gente estar aqui. Aí vem uma galera para querer apagar a história deles. Não dá. Aleluia. Oh glória, que o Deus dos nossos pais na fé se revele nos nossos dias, como se revelou a eles, para que aconteça sinais, prodígios e maravilhas. Oh glória. O Jordão se abre, ele atravessa. O machado vai flutuar pelo ministério dele. Ele vai livrar 3 reis de guerra. Ele vai transformar em um ato profético a água amarga em água doce. Ele vai multiplicar em um ato profético o azeite de uma viúva. E agora ele tem o hábito que todo cristão tem, ou pelo menos deveria ter: um lugar para orar sempre. Pedro e João estavam subindo ao templo para orar quando o paralítico levantou. Paulo e Silas, quando foram presos no terremoto, estavam indo orar. Os joelhos de Tiago eram como joelhos de camelo. Pedro foi preso, a igreja fez contínua oração por ele, Deus enviou o anjo e o livrou. Ana orou e o Senhor lhe deu um filho. Isaac orou e Deus mandou Rebeca para ele se casar. As batalhas dos crentes ainda são ganhas em oração. Oh glória, aleluia. E ele vai a Sunem para orar. E lá uma mulher rica convida ele, leva ele, conduz ele para comer pão na casa dela. E isso se repete várias vezes. Toda vez que ele ia para Sunem, agora ele vai até a casa dessa mulher comer pão. E pelo que eu entendi lendo a Bíblia, esta mulher observou ele. Porque, irmão, o indivíduo já tinha aberto o Jordão, já tinha multiplicado o azeite, já tinha livrado reis de batalha. Eu diria de Eliseu, igual Nicodemos disse de Jesus: se Deus não for com ele, isso o homem não faz. Mas essa mulher não se impressionou pelos milagres que ele já tinha feito. Ela começou a observar ele na mesa dela. E depois de vários dias, ela conclui, chama o marido e diz: vejo que este que vem até nós comer pão é um santo homem de Deus. Ela não chegou a esta conclusão pelo Jordão aberto, pelos reis livres, pela multiplicação de azeite, não. Ela chegou a essa conclusão depois de ver ele se assentar na mesa dela várias vezes, porque a convivência revela o caráter. Você pode julgar que eu seja um homem de Deus só pelo fato de eu pregar uma boa mensagem, mas não é isso que vai me fazer um homem de Deus. Esses dias eu confesso aos irmãos que eu fiquei até soberbo. E detalhe, eu me preocupei porque eu não me arrependi. Como assim, pregador? A soberba precede a ruína. Irmão, eu estou enrolado, porque eu não me arrependi e sou réu, confesso, nessa situação. Por quê? Nos dias do maior congresso do Brasil, Gideões Missionários, um grupo de pessoas lá em casa começaram a dizer: para mim o melhor pregador é o pastor Marco Feliciano. Outro disse: para mim é o Hernanes Dias Lopes.
Outro disse, para mim é o Josué Brandão. E foram falando de todos os pregadores conhecidos internacionalmente. A minha filhinha tomou a palavra e disse, para mim o melhor pregador é o meu pai. Ah, irmão, eu fiquei soberbo. Aleluia. Porque ser homem de Deus, aonde ninguém me conhece, é fácil. Agora, minha filhinha me reconhecer como homem de Deus não tem preço. Porque o que define eu ser um homem de Deus não é a minha sapateada, não é a minha eloquência, não é o meu nível de revelação, não é as visões que eu tenho. Aleluia, o que define eu ser um homem de Deus, aleluia, ser cheio do Espírito Santo não é a ligação que eu faço para o céu, porque tem crente que liga para o céu, tem crente que luta karatê depois que está cheio, tem crente que é quietinho, só chora, mas está cheio também. Mas o que define, aleluia, alguém ser cheio de Deus é comprar e pagar, é tratar bem a esposa, é proteger a família, aleluia, é ter boas obras por onde passa. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu fico pensando, ela era rica. Ela podia ter falado com o marido para fazer um quarto no primeiro dia? Podia. Mas não, ela observou primeiro. Porque se ela tinha uma conclusão diferente, meu amigo sonoplasta, a conversa tinha sido outra. Ela tinha dito ao marido, vejo que este que vem até nós não tem nada de homem de Deus. Não deixe ele vir mais na nossa casa, não. E você sabia? É pesado isso aqui, mas é uma grande verdade. Tem gente tendo acesso ao quarto que não era para estar sentando nem na mesa. Tem gente ouvindo intimidades que o máximo que era para estar ouvindo era a paz do Senhor, Jesus te ama. Por quê? Porque não tem caráter. Sentou na minha mesa para falar mal de pastor, não quero na minha casa. Sentou na minha mesa para falar mal de igreja, não quero na minha casa. Sentou na minha mesa para fofocar, não quero perto de mim. Sentou na minha mesa para falar que a mulher dos outros é bonita, já perdi amigos porque fechei a cara quando começaram a falar que mulher de fulano e ciclano era bonita. Fechei a cara e falaram, o que é Bezerra? Se eu falei, se eu levantar daqui, a próxima que vocês vão falar é a minha. E isso é verdade. A gente tem que observar quem senta na nossa mesa. Quem tem frutos, todo mundo é falho, todo mundo é fraco, todo mundo tem fraqueza. Mas tem gente que tem mau caráter. Tem gente que é invejoso, teu casamento está uma bênção, parece até lua de mel. Depois que recebe a visita do invejoso, da invejosa, vira o inferno. É uma perseguição, é uma loucura. Tem gente que chega para falar mal do marido dela e ela ainda concorda com a que está falando mal do marido dela. Rapaz, esse teu marido não arruma uma torneira nessa casa, esse seu marido não faz isso, não faz aquilo. É mesmo, esse meu marido. Ela começa a ficar com raiva do marido pela outra, que está querendo destruir a família dela. Pelo amor de Deus, eu já disse isso uma vez, eu vou voltar a dizer, não fale mal do teu marido, ele pode não ser o marido do teu sonho, mas tem muita gente sonhando com ele. Da mesma sorte, não fale mal da tua esposa, pode não ser a esposa do teu sonho, mas tem muita gente sonhando com ela, que o diabo quer destruir família. Tem pessoas invejosas, tudo que elas queriam era estar no seu lugar. A gente tem que ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. É um culto profético, e eu sei que eu não estou jogando palavras ao vento. Temos que observar detalhes. Tem gente que tem dinheiro para comprar uma bolsa da Louis Vuitton, daquelas de 15 mil reais, mas ela quer a tua que tu pagou 20 reais na feira. Tem gente que tudo que vai comprar, compra igual o seu. Abra o olho com essas pessoas. Aleluia. Abra o olho com pessoas que não conseguem ficar felizes. Tem gente que é notório, o semblante
cai quando você conta uma vitória. Aleluia. Eu não diria isso se eu nunca tivesse presenciado. Existe tipo de pessoa assim, pregador? Infelizmente existe. Você rala, batalha, noites de lágrimas, consegue comprar o seu carro, né? Nossa, podia ter comprado outro, né? Esse carro aí. Eu ouvi dizer que tem gente que não consegue se alegrar. Esse tipo de pessoa pega aquela lei da época do Covid e mantenha o distanciamento delas. Agora, se for pessoas que se alegram com a tua vitória, que chora com você na hora da dificuldade, se alegra com você na hora da alegria, se for pessoas que você vê que te leva para perto de Deus, que te aproxima de Deus, que você conviveu e julgou ser homem de Deus, se possível, faça até um quarto para ele e para ela, lá na tua casa, igual essa mulher, você não vai se arrepender. Outra coisa que me chama a atenção, ela vê que ele é homem de Deus, ela não pede oração para ele, ela chama o marido e abençoa ele. Amor, vejo que ele é um santo homem de Deus, vamos abençoar ele, vamos fazer aqui um quarto para ele. A gente coloca uma mesa, uma cama, uma cadeira, um candeeiro, e toda vez que ele vier aqui, ele descansa aqui. O marido concorda, né? Ela tinha um bom marido. E quando você honra um profeta, não por troca, mas por sentimento de gratidão, ele se sente, aleluia, praticamente obrigado a orar por você, a pedir a Deus por você, a interceder para que Deus resolva seu problema. Aí um dia ele vai até lá, se retira para lá, e quando ele está lá, dormindo, descansando, ele chama Geazi, manda Geazi chamar ela. Quando ela chega, ele olha para ela e diz: olha, tu tens sido tão boa com a gente, me diga aí, o que é que tu precisa? Quer que eu fale alguma coisa com o rei, para ti, ou com o chefe do exército? Aí a declaração dela me chama a atenção: eu vivo em paz no meio do meu povo. Oh, glória. Só que ele fica tão incomodado, que ele fala: Geazi, o que eu posso fazer por essa mulher? Eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Aí Geazi: olha, ela não tem filhos, e o marido dela é avançado em idade. Pois chame ela aqui agora. Quando ela chega à porta, ele olha e profetiza: no tempo de uma gestação de uma mulher, tu abraçarás um filho. Aí eu entendo porque talvez ela esperou um pouquinho mais, meu pastor, para chegar a concluir que ele era homem de Deus. Porque olha a declaração dela, quando ele fala que no tempo de uma gestação de uma mulher, ela vai abraçar um filho. Ela olha para ele e diz: não mintas a tua serva, homem de Deus. Ou seja, alguém já tinha mentido para ela. E gato escaldado tem medo de água fria. Aleluia, louvado seja Deus. Infelizmente, existe profetas verdadeiros, existe. Tu acredita em profecia, pregador Gabriel? E como acredito? Porque eu era um jovem perdido nas drogas, aos 15 anos de idade, tinha acabado de fumar um baseado de maconha, junto com 2 amigos, e sentamos no muro da minha casa, o sol rachando às 3 horas da tarde. Nessa época a gente vivia uma situação de miséria. Meu pai nos abandonou e deixou minha mãe sozinha com 7 filhos. Enquanto minha avó vivia, tinha aposentadoria para ajudar, tudo bem. Quando minha avó morreu, minha mãe teve uma alergia no trabalho e não pôde mais trabalhar. Mudamos para Águas Lindas de Goiás, morávamos na quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem, em Águas Lindas de Goiás. A mulher que mora lá hoje, ela morava do lado, ela pode testificar isso. Eu dou endereço, porque o que tem de gente mentindo, inventando testemunho, aleluia, eu conto o que de fato aconteceu. E nesta época a gente vivia uma situação de miséria tão grande. Minha mãe recebia uma cesta do governo todo mês. As mulheres conheciam a história da minha mãe, as mulheres pegavam o fubá e tiravam da cesta e davam para minha mãe. Então minha mãe trazia uma cesta de alimento e outra de fubá. Acabava o alimento, era só fubá de manhã, fubá de tarde, fubá de noite. Esses dias
dias eu disse à minha filha que eu fui preencher o documento lá do curso dela e tinha que colocar a cor. Tinha lá pardo, preto, amarelo. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, filha, tu é amarela de tanto fubá que o papai comeu na vida. Ela falou, que é isso, pai? Aleluia, eu brinquei com ela, mas de fato, a gente comia fubá, era fubá de manhã, fubá de tarde, fubá de noite, bolinho de fubá, tudo que envolvia fubá, a gente comia naquela época. Uma situação de extrema miséria, cortaram a nossa água, cortaram a nossa luz, minha mãe vendeu os objetos de dentro de casa para comprar comida, a gente cozinhava só na lenha, e nessa época, em vez de eu criar vergonha na cara e trabalhar, não, me afundei nas drogas, estou sentado lá em situação de extrema miséria, vem 3 jovens de terno preto, no sol rachando, aleluia, quando eles chegaram em frente à minha casa, um pegou na mão do outro e começaram um manto de poder ali, e foi terra, manto, fogo, raio, começaram a sapatear e falar em mistério. Aí um amigo meu olhou assim e disse, vixe, os caras tão doidão, mas doidão quem estava era nós. Aí o do meio começou a falar em mistério mais alto, os outros 2 calaram. Eu nunca esqueci isso. Ele apontou para a minha casa e diz, hoje essa casa está em ruína, hoje essa casa está em miséria, mas de dentro dessa casa Deus levantará um pregador para a nação brasileira. Não sei aonde eles estão, mas a profecia cumprida está pregando aqui hoje. Eu creio em profecia, mas convenhamos, estou preocupado, porque nesse meio de supostos profetas está uma palhaçada só. Não me convide para um culto que pregador vai revelar CPF, identidade, placa de carro, endereço de residência. Não me convide para culto onde tem os raios-x de Jesus. Os revela mais que o Fujioka. Aleluia, por quê? Porque eles usam aplicativos que as pessoas que ficam ligando para a gente também usam. Né? O pessoal do banco sabe todos os nossos dados. Onde é que eles conseguem? Nós andamos fornecendo dados por aí. Eu, infelizmente, todo hotel que eu vou tem que fornecer meus dados. Então, esses profetas, eu não sei onde eles fazem essas coisas. Tem alguns aplicativos aí, que eu ouvi dizer que se você pagar, você tem tudo. Aonde morou, todos os números de telefone que teve, né, o nome dos parentes e etc. E eles usam esses aplicativos para revelar. Quando não vende 2 ou 3, e um fica lá perguntando uma coisa e outra ali, perguntando o nome, e eles ficam revelando o que não existe, sem falar nos falsos profetas da internet. Eu vejo aqui 60 pessoas que eu tenho uma revelação agora que vai mudar a tua história. Entre em contato, me chama no telefone agora. Aí eles dizem, eu tenho uma revelação para você que vai mudar a sua história. Deus não quer o seu dinheiro, mas quer sua prova de fé. Faça um pix de R$100. Aí as pessoas emocionadas, abaladas, fracas na fé porque não estão firmadas nas escrituras sagradas, caem nas lábias deles. Sem falar nas pastoras sensuais do Pix da internet, que ficam revelando para lá, revelando para cá. Convide alguém para um culto, onde alguém vai pregar a palavra, poucas pessoas vão. Convide alguém para um culto da revelação. Haja cadeira, aleluia, para colocar. Por quê? Porque o povo quer isso, o povo quer bagunça. É por isso que são enganados e ludibriados. Eu já fui pregar em igreja, quando eu terminei, fizeram aquela fila de matar Moisés no deserto. Aí eu não sou doido, eu conheço Ezequiel 13. Ai daqueles que dizem, assim diz o Senhor, quando eu, o Senhor, não disse nada. A minha mão é contra você. Eu não vou dizer, aleluia, que Deus está me mostrando sem Deus está me mostrando, que Deus está me falando sem Deus está me falando. Eu não vou dizer, eu não sou maluco, não sou doido da cabeça. Então eu oro, abençoo. A pessoa vê que não teve balá, nem assim diz o Senhor, ela sai e vai para outra fila. Ela não está preocupada se é Deus ou não. Ela quer ouvir. Ela quer ouvir.
Eu lembro uma vez, me chamaram para ir na casa de uma mulher rica, orar. Quando eu cheguei lá, eu já fiquei decepcionado, porque rico não come. Serviram ali uns petisquinhos enjoados, ali uns negócios. Tá. Quando a gente vai orar, chega um buquê de flores com um ursinho. E a mulher rica estava noiva. E eu disse assim: nossa, teu noivo mandou? Ela disse: não. Eu falei: tu é noiva e está recebendo rosas e ursinho com esse sorrisão de outro macho? Ela fechou a cara. Eu falei: se tu não respeita ele noiva, vai respeitar ele casado? Ela falou para a irmã que me levou lá: oh, não traz esses vasos aqui não. Religioso, quadradão demais. Eu não faço questão de ir, porque Jesus é sério. As coisas com Jesus são sérias. Aleluia. As pessoas estão querendo ouvir profecias, mas que encham o ego delas. Eu creio em profecia. Outra vez, só para a gente voltar aqui. Eu no culto, terminei o culto, a irmã veio com a fotografia e falou: irmão, ora para o meu marido voltar para casa. Irmão, eu sou totalmente defensor da família. Eu me compadeci na hora. Eu peguei a foto e falei: Deus, restaura essa família. Tu sabe que o divórcio, uma separação é vitória para o inferno. O Senhor bradou do céu: não ore não. Eu parei, eu falei: o que foi, Jesus? O Senhor disse a mim: ela destruiu o casamento da minha serva. A minha serva orou e eu restituí. E ela não vai destruir esse casamento de novo. Eu peguei a foto e disse: senhora, esse homem não é seu. Ele voltou para a verdadeira esposa dele. Ela deu um grito assim: falso profeta! Como é que o pastor traz esses falsos profetas para vir aqui na igreja? E saiu para lá. Aí veio uma velhinha, tocou no meu ombro e disse: até que enfim, um cabra macho para falar a verdade na cara dessa descarada que quer roubar marido dos outros. Aleluia. Irmão, eu sei que é pouco, mas tem. E eu quero liberar uma palavra profética. Deus vai passar uma espada santa, aleluia, sobre a igreja brasileira. A máscara desses falsos profetas vai cair e se levantará uma geração de Eliseu, profetas de verdade, que quando falar, se cumprirá. Glória! Então ela engravida, tem um filho, filho cresce, ela pega o menino juntamente com o pai, e ela permite o menino ir para o campo trabalhar com o pai. E o menino começa a dizer: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai chama um servo, manda levar para a mãe pega o menino, põe no joelho, fica no joelho dela até meio-dia, o menino morre. Primeira verdade aqui: campo não é lugar para menino. Eu vou repetir: campo não é lugar para menino. Se a igreja entender isso, evitaremos muita coisa. Porque hoje, quando se vê um menino, cantou bem, meu Deus, que prodígio do mundo gospel. Pregou bem, meu Deus, que prodígio do mundo gospel. Só que campo não é lugar de menino, ainda que pregue demais. Jesus
quando era menino, entrou na sinagoga e ele deu uma doutrina que os doutores ficaram tudo de boca aberta, dizendo: de onde veio tanta sabedoria? Ele olhou e disse: me convém resolver os negócios de meu pai. Saiu e só apareceu aos 30 anos de idade. Não é errado o menino pregar. É errado pegar um menino que prega bem, um menino que canta bem e mandar ele para o campo. Menino no campo, qualquer dorzinha de cabeça mata ele. Menino no campo é suicídio espiritual. Aí o que eles fazem? Vê uma menina, né, que canta demais. Aí vê a oportunidade de lucrar, vê a oportunidade de ganhar seguidores, vê a oportunidade de fazer fama, pega um menino, firma contrato com a gravadora, e agora o menino não tem mais tempo para nada. Tem dia que o menino nem para a igreja quer ir. Mas é obrigado, porque se houver quebra de contrato, tem que pagar milhões. Aí o menino está para lá, para cá, chega na igreja, aleluia, imprevistos acontecem, né? Não sai como ele quer, dá birra. Por quê? Porque é menino, aleluia. Porque é menina, aleluia. Não entende o ministério, não suporta a pedrada, não suporta a crítica. Qualquer coisinha vai morrer. Aí, sem falar nisso, não brinca e pega o menino e coloca uma agenda absurda nas costas do menino. E se o menino não tem tempo de brincar quando é pequeno, vai brincar depois que cresce. Aí surgem os escândalos. Olha o tanto de menino prodígio que influenciou uma geração para as coisas boas e agora está influenciando uma geração para as coisas maus. Vamos esperar o menino crescer. Vamos dar oportunidade? Sim. Vamos apoiar o ministério? Sim. Mas não vamos escravizar os meninos na fé. Não vamos mandar os meninos para o campo. E quando eu falo de menino, eu também não posso me referir só a criança, pastor. Existem meninos na fé, obreiros. Paulo disse: quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Menino. E é fácil identificar um menino. Qual é o maior sonho de uma criança? Ser adulto, ser grande. Menino quer ser grande. E quem está grande quer voltar a ser menino. Como identificar um menino? Ele quer ser grande, ele quer ser ungido, ele quer ser consagrado, ele quer ser apóstolo, ele quer ser bispo, ele quer ser papa, ele quer crescer, ele quer status, ele quer glamour, ele quer se amostrar, aleluia, aleluia. Mas quem é grande mesmo, quem entende de verdade, ele sabe o peso. O menino, ele quer ser grande porque ele não tem ideia da responsabilidade, ele não sabe o que é pagar uma conta, ele não sabe o que é ver um filho chorando e ele ter que correr atrás do leite. Ele não sabe o que é a responsabilidade. É por isso que ele quer ser grande. Agora, quem é grande, que sente o peso, que sabe a chamada, que sabe como é que é de verdade, que sabe as lutas que enfrenta, ele olha e chora e fala: tudo que eu queria era ser menino, aleluia. Mas quanto mais ele foge, mais Deus se revela nele. Quanto mais ele não quer, mais Deus aparece nele. Oh glória, vamos ter cuidado. Se somos meninos na fé, vamos crescer primeiro para depois ir para o campo. Aí o que acontece? O menino morre. Detalhe: aonde a mãe colocou o menino? No joelho. Coloca o menino de forma irresponsável no campo e agora coloca o menino no joelho. Podia ter colocado o menino no joelho primeiro para depois mandar para o campo. Mas não, ela faz ao contrário. Oh glória, era bacante o ia. O menino morre. Ela pega o menino e sobe lá para o quarto de Eliseu, que era um quarto em cima do muro, e coloca o menino. Agora aqui ela nos dá uma lição. Ela pega a pior batalha dela e leva para o alto. Ela não peleja aqui embaixo. Porque se o crente pelejar embaixo é fria. Qual é o maior predador da serpente? A águia. A águia, quando vai pelejar com a serpente, ela desce,
pega a serpente e leva para o alto. Porque você já viu vídeos de águia brigando com a serpente no chão? A serpente joga o corpo pelo pescoço dela e consegue matar a águia. Agora, quando a águia pega e leva ela para o alto, a estabilidade da serpente está no chão. E a estabilidade da águia está no alto. Assim é o crente. Se a gente brigar aqui, na horizontal, nós vamos perder. Nós vamos ser envergonhados. Agora, se a gente brigar aqui, ó, na vertical, se a gente levar a batalha para o alto, não adianta você brigar aqui. Vai lá para a rede social e faz da sua rede social o muro das lamentações. Vai adiantar o quê? Só vergonha para você. Aleluia. Eu vou lá bater boca, eu vou lá discutir, eu vou lá quebrar tudo. Vai adiantar o quê? Né? Tem uma irmã, amiga minha, hoje mesmo ela falou comigo. Ela me contou uma história engraçada demais, eu quase morro de rir. Mas ela disse que aconteceu isso. Ela discutiu com a irmã, as duas irmãs crentes. Discutiu com a irmã no telefone, disse que foi um bate-boca e tal. Aí a irmã dela disse, quando a gente se vê, nós vamos descascar abacaxi. Bah, desligou o telefone. Ela disse que saiu da casa dela, foi no Verdurão, comprou um abacaxi, foi lá na casa da irmã, e chegou lá e começou a gritaria. Sai para fora! Tu não disse quando a gente se vê, se nós íamos descascar. Eu trouxe o abacaxi aqui para a gente descascar. E os vizinhos saiu tudo vendo naquela patifaria. É gente que quer brigar aqui embaixo. Nossas batalhas não são aqui embaixo. Oh, glória. Se você for brigar com teu marido bêbado, no outro dia ele nem vai lembrar que brigou com você. Se você for ficar batendo boca com seu filho, você vai perder ele, você vai causar raiva nele. O que eu faço? Abençoe ele e ore por ele. Leve a sua batalha para cima, leve a sua guerra para cima. Porque se você levar para o alto, no alto tem quem dá jeito. No alto tem quem resolve. Aí ela leva o menino, põe lá no alto e sai. E no meio do caminho ela ainda encontra alguém que pergunta para ela, vai tudo bem? E é duas situações que a minha mente não me deixa compreender de jeito nenhum. A primeira é, mataram Tiago a fio da espada. E vendo Herodes que isso alegrava os judeus, mandou prender a Pedro para matar também. Pedro está preso numa cadeia. A lógica é, se Deus não poupou Tiago, Deus não vai poupar Pedro. Mas a igreja está orando. Pedro vai morrer no outro dia, a igreja está orando, Deus envia o anjo para livrar Pedro. Quando o anjo chega lá, Pedro está dormindo. Espera aí, como é que eu vou morrer amanhã e consigo dormir? Que loucura é essa? Eu vou morrer amanhã e consigo dormir? Não dá para entender. A grande verdade é que se a gente tem uma conta para pagar amanhã e não tem dinheiro, a gente já não dorme. Se a gente não está bem com a esposa, a gente não dorme. Não está bem com o marido, a gente não dorme. Se o filho sai de casa, né? Quem tem uns filhos aí já mais adolescentes, jovens, sai de casa, não dorme enquanto o filho não chega. Como é que eu vou morrer amanhã e consigo dormir? É porque Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A paz que o mundo não conhece nem pode ter. Oh, glória. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu quero liberar uma palavra profética, que essa paz venha sobre nós. Que as crises de ansiedade caiam por terra, que a depressão caia por terra, que a síndrome do pânico caia por terra, oh glória, que a insônia caia por terra, que nós venhamos ter paz em todos os aspectos da nossa vida. Pedro dormia até que vai, talvez o cansaço demais implicou para isso, mas não consigo raciocinar não. Agora, uma mãe com o filho morto dizer vai tudo bem, aí não dá não. Não entra na cabeça não. Porque o amor de uma mãe para um filho é comparado ao amor de Deus. Pode uma mãe
que amamenta se esquecer do filho que ama? Ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá de ti. O amor de uma mãe é terrível. Se você conhece alguma mãe que perdeu um filho, fugiu do curso natural das coisas. Por quê? Porque a mãe, ela não foi criada para enterrar o filho, mas o filho para enterrar a mãe. Toda mãe que eu conheço, que perdeu um filho, quando ela fala no filho, parece que ela enterrou ele ontem. Pode ter passado 15, 30 anos. Porque é um amor fora do comum. Quer ver uma mãe enfrentar uma metralhadora, é mexer com o filho dela. Quer ver uma mãe enfrentar um exército, é mexer com o filho dela. Né? E o filho dela está morto. Alguém pergunta, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. Mas como assim? Que Deus libere essa paz, esse temperamento sobre a nossa vida, na hora das nossas dificuldades. Aí ela vai até o homem de Deus. Quando ela chega lá, a declaração dela é fantástica. Ela olha para Eliseu e diz, o meu filho está morto? Não. Meu filho acabou de morrer? Não. Ela fala, eu não te pedi filho algum. Ô mulher esperta, ô mulher arretada. Ô glória, se fosse brasileira, eu acho que era nordestina, lá do meu Nordeste. Ô mulher arretada, irmão, ô glória. Por que, pregador? Parece até algo assim, sem nexo, né? Eu não te pedi filho algum. Não é sem nexo. Essa mulher falou a melhor frase que ela podia falar. Porque quando ela está dizendo, eu não te pedi filho nenhum, ela está dizendo, olha, meu filho é promessa. Eu não te pedi filho, mas tu prometeu. Ela está lembrando a ele, meu filho é promessa. Está morto lá, mas é promessa. Ô glória, eu já vou profetizar, eu vim aqui para isso. Ô glória, aleluia. Está na cachaça agora, mas é promessa. Está na idolatria, mas é promessa. Ô glória, não serve a Jesus ainda, mas é promessa. Não está do jeito que deveria estar, mas é promessa. Oh glória, teu marido é promessa, teu filho é promessa, teus pais são promessa, teus irmãos são promessa, a tua casa é promessa, a tua história é promessa. Não está do jeito que está, mas é promessa. É promessa. Ela é baio, séria. Ela é bacantorebaia. Ela é bacantuia. Deus me trouxe de Brasília aqui para dizer, a tua família é promessa, o teu marido é promessa, o teu filho é promessa, teu ministério é promessa, tua vida espiritual não está do jeito que deveria estar, mas é promessa. Aleluia, a tua chamada não está do jeito que está, mas é promessa. A igreja não está do jeito que está, mas é promessa. Oh glória! Eliseu comete um agravo aqui. Ele pega o cajado dele, entrega para Geazi e manda Geazi ir lá pôr o cajado sobre o menino. Só que Geazi vai e não acontece nada, porque o cajado de Eliseu só funciona nas mãos de Eliseu. Pastor, o meu pastor presidente, em culto de doutrina, ele arrebenta com a gente, pregador. Ele não dá mole com a gente. Ele fala, respeite os pastores por onde você passar. Respeite o horário que te derem. Fale só aquilo que Deus mandar. Evite o máximo trazer escândalo ou fazer bagunça na igreja dos outros. O nosso pastor nos ensina. Aleluia. E eu digo isso aqui com muito respeito ao Senhor como liderança. Aleluia. Mas não entregue o seu cajado a ninguém. Porque o cajado do pastor funciona nas mãos do pastor.
Moisés soltou o cajado no chão e o cajado vira cobra. Pastor que solta o cajado vira cobra e o rebanho enche de cobra. Fique com 2, mas não solte o cajado. Use o cajado não espanta ovelha, cajado espanta bode, cajado espanta serpente. Aleluia, agora a ovelha entende que a vara e o cajado consolam. Aleluia. Eu digo isso com muito temor, porque tem igrejas que é o empresário que banca, que está usando o cajado que era para o pastor estar usando. Tem igrejas que é a esposa do pastor que está usando o cajado, o pastor faz uma coisa, a esposa vem e desfaz tudo, o filho vai lá e desfaz tudo. O cajado do pastor precisa ser usado pelo pastor, e o dia que o pastor usar o cajado com autoridade, não saia daqui fazendo biquinho. Entenda que o cajado é para correção, é para proteção, é para consolo. O cajado bota urso, leão para correr, lobo, bode para correr. Mas vivemos uma geração que, se o pastor usar o cajado, nossa, esse pastor está muito, não é arrogância, é proteção, é zelo pela obra de Deus. Oh, glória! Então, o cajado na mão de outro não funciona. Aí a Bíblia diz que agora Eliseu vai lá, e ele deita sobre o menino e faz um ato profético. E quando ele faz esse ato profético, o menino começa a espirrar. Ele espirra 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e volta à vida. Na época da pandemia, quando alguém espirrava perto da gente, a gente já fazia assim. Por quê? Porque quando alguém espirra, ela está colocando o vírus para fora. Então, quando esse menino começa a espirrar, ele começa a colocar para fora tudo aquilo que levou ele à morte. E eu quero que você entenda isso de forma profética. Vai haver espirros de Deus. Como assim? Vai sair para fora aquilo que está prendendo o teu marido no adultério, na prostituição, na cachaça, na imoralidade. Vai cair por terra, vai sair para fora aquilo que está prendendo a tua filha no funk, na balada, nas festas. Aleluia, vai sair para fora aquilo que causou, oh glória, a frieza espiritual nas nossas vidas. Vai sair para fora aquilo que trouxe um abalo na nossa vida financeira. Vai sair para fora aquilo que está travando a sua vida sentimental. Vai sair para fora aquilo que está travando a sua saúde, aquilo que está trazendo morte, aquilo que está causando tristeza, aquilo que está causando discórdia, inveja, seja lá o que for. Deus colocará para fora e o nome do Senhor será glorificado. Elemanto que faça, elebaio, é provinácia, ela é cantuia, alabrando que faça.